dessa vez eu não olhei. Álvaro deve ter terminado com campo vetorial, né, sem massa, né, na última aula. E uma possibilidade, né, de sequência, que não vai ser que nós vamos seguir, seria a gente agora abordar o caso geral, tanto com massa quanto sem massa, tá certo? Esse caso geral é abordado lá no Weinberg, no capítulo 5. Né? É um trabalho incrível, eu diria. Né? Sensacional, e é abordado, o cara tira conclusões absolutamente gerais ali. Né? Maravilha. Nós aqui estamos optando pelo seguinte ponto de vista: os campos que atualmente a gente sabe que são necessários para descrever partículas elementares são o campo escalar, o campo vetorial massivo, né? O campo de spin meio massivo, o campo de helicidade meio sem massa, né? E o campo de helicidade 1 sem massa. Né? Potencialmente, o campo de helicidade 2 sem massa também apareceria, mas a discussão dele, ele não apareceu experimentalmente até hoje, ele só aparece conjecturado, né? É o gravito. Então, a gente não tem a necessidade urgente, né, de discutir o campo tensorial, né, o campo de spin 2, de helicidade 2 sem massa. Então, os campos realmente importantes do ponto de vista físico foram todos discutidos, com exceção talvez do campo de helicidade meio, que eu não sei se acho que o Álvaro não discutiu, né? Esse campo. Campo de helicidade meio. Falou da equação de Dirac, né? Não, mas helicidade meio, quer dizer, campo fermiônico sem massa. Né? Tem um detalhezinho no campo fermiônico sem massa, mas também não é nada, vamos dizer assim, meia página do Weinberg, o que não significa muita coisa, significa que pode ser 3 dias de trabalho duro. Né? Mas nesse caso específico não, nesse caso específico é uma página do Weinberg onde você consegue ler com razoável clareza, então não tem muita necessidade. Então, vamos dizer o seguinte, do ponto de vista de quem trabalha com construção de modelos, né, e etc e tal, é muito interessante, muito importante que você leia o resto desse capítulo do Weinberg, né, faça um esforço ali onde o cara trabalhou e absorva esses conhecimentos ali, porque um monte de situações são cobertas ali, né, dali para frente, que são muito interessantes, muito importantes, desde esse ponto de vista de perspectivas futuras, física além do modelo padrão, né, extensões, né, do que você está vendo hoje, propostas, etc. E tal. Quer dizer, do ponto de vista estritamente fenomenológico, que é mais ou menos uma interface que a gente faz nesse curso com o pessoal experimental, eu acho que a gente está bem coberto com esses campos que estão aí. Esses são basicamente os campos que a gente precisa. Só um comentário, né? Mesmo que ninguém vá estudar as representações AD do grupo de Lorentz para massa ou sem massa, a representação 1 meio 0 e a representação 0 meio, que são os campos espinoriais sem massa, tá certo? É importante estudar. Por quê? Porque, embora hoje, né, 2015, você não tenha nenhuma partícula na natureza mais que seja descrita como um férmion sem massa, antigamente os neutrinos eram assim, agora eles não são. Né? Agora eles estão, só Deus sabe, no princípio parece que são de Majorana. Né? É a aposta principal do mercado. Estão com massa de Majorana. O modelo padrão, ele é formulado com férmion sem massa, de helicidade meio. Certo? Quer dizer, a fase de simetria não quebrada no modelo padrão, ela é formulada com férmions quirais, com férmions de helicidade meio, sem massa. Né? Então, mesmo que
depois você vai quebrar essa simetria e a partir, né, do valor esperado do Higgs, né, diferente do zero, você vai construir desses férmions quirais, você vai construir férmions de Dirac e eventualmente férmions de Majorana, né, mas você tem que conhecer esses férmions quirais para você entender a construção do modelo padrão na fase de simetria não quebrada. Mas para que eu quero entender a construção do modelo padrão na fase de simetria não quebrada? Se o que eu vejo na natureza são coisas já correspondentes à fase de simetria quebrada. Eu vejo elétron, eu vejo o mu, eu vejo os quarks, né? Vejo, né? Entre aspas, né? Eu vejo W+, W- E0, tudo lá na simetria quebrada e tal. Tá legal. Só que a renormalização do modelo padrão, como teoria de calibre, ela é feita na fase de simetria manifesta, né? na fase de simetria não quebrada. Então, se você quiser fazer conta mesmo com o modelo padrão, vai ter que fazer nessa fase, tá certo? E aí tem que conhecer os férmions de Weyl. Mesmo no preciso recuperar toda a simetria, você tem a quebra do S2 para 1 para 1. Esse daí é uma quebra, mas teria, para juntar todos os sem massa, teria que ir numa simetria maior. Né? Não, é SO2 cross 1. SO2 cross 1, ninguém tem massa. Sim. Ninguém tem massa e os elétrons, a parte esquerda está no multipleto com os neutrinos esquerdos. É verdade. E a parte direita é um singlete de 1. Sim. E ninguém tem massa. A massa vem depois da quebra espontânea de simetria, dada pelos acoplamentos de Yukawa. Né? Então, é todo mundo quiral, etc. e tal. E é nessa fase que você tem que saber renormalizar o modelo padrão e fazer contas. Aí você renormalizou tudo, tarará, e você pode quebrar a simetria, e aí o grande milagre, a quebra espontânea de simetria não prejudica o mecanismo de renormalização. Se você renormalizou a teoria na fase de simetria não quebrada, ela continua finita na fase de simetria quebrada. Esse é o grande mistério por do gato do mecanismo de Higgs. É por isso que o mecanismo de Higgs é bom. Não é porque ele consegue engenhosamente dar massa só. Ele dá massa para o bóson vetorial massivo, só que ele faz isso mantendo a renormalizabilidade da teoria. Né? Esse que é o lance da história toda. Então, esse é o fim do parênteses, né? Quer dizer, campos espinoriais sem massa de helicidade meio são importantes, sim. Tá certo? Eu preciso estudá-los também. Então, se essa parte não foi dada pelo Álvaro, eu remeto cada um de vocês ao Weinberg, né? E, claro, estamos aí para tirar dúvidas, né? Se houver problemas, que pareçam, perguntem, mandem e-mails às pessoas que estão assistindo, né? Pela internet, né? E aí, agora, né? Falamos dos campos, etc. Por que a gente falou dos campos? Né? A gente falou dos campos porque a gente queria construir uma newtoniana de interação. Né? Agora, eu tenho uma noção precisa de como eu posso fazer isso. Como eu posso construir uma newtoniana de interação. Certo? Agora eu tenho campos. Eu tenho campo escalar. Tem vários blocos aí do meu Lego, né, que foram entregues. Né? Tenho campo escalar, tenho campo espinorial com massa, tenho campo espinorial sem massa, né? Tenho o campo escalar sem massa também, se eu quiser, mas esse também não tem, não tem na natureza, aparentemente. Né? Tenho o campo vetorial massivo, também existe na natureza, o campo vetorial sem massa, que existe na natureza, como um campo de calibre, como simetria de calibre. Eu tenho todos os instrumentos para construir minha newtoniana de interação. Tem que ser um cara escalar de Poincaré, né? Local nos campos, porque essa localidade nos campos vai produzir o princípio de decomposição em clusters.
tá certo? Então, polinômio local nos campos de grau superior a 2, porque de grau inferior, de grau igual a 2, né, ou inferior a 2, vai me produzir apenas uma contribuição ao hamiltoniano livre, uma adição ao hamiltoniano livre, de alguma forma. Tá certo? Então eu preciso que eles tenham grau superior a 2, esse polinômio nos campos. Né? O que mais que a gente aprendeu? Vou falar sobre ele. Tem que ser hermitiano. Esses campos eles têm que ser simétricos potencialmente, sob transformações de simetria interna, né, para que eu possa dar sentido a simetrias que geram conservação de números quânticos importantes, como a carga, como o número bariônico, como essas coisas todas. Né? Então, eu aprendi, o bloco que eu tenho para fazer isso é um campo quântico relativístico, que satisfaz a condição de microcausalidade, né? Condição de microcausalidade que é importante para a covariância explícita da matriz S. Né? Então eu tenho os blocos que me permitem construir hamiltonianos de interação exatamente desse jeito. Agora o que me resta é pegar, construir essas hamiltonianas de interação, calcular, né, as matrizes S associadas às hamiltonianas de interação que eu construí e verificar se a experiência concorda comigo ou não. Não está me mandando de volta para a prancheta, né, para desenhar mais coisas. Né? Então, vamos dizer assim, a promessa que foi feita de dar as condições para que a gente construísse uma hamiltoniana de interação, essa promessa está cumprida. Agora, mesmo assim, as hamiltonianas de interação ainda são infinitas, ainda são tremendamente variadas. Né? Eu acho que o Álvaro talvez tenha falado para vocês sobre, por exemplo, a razão de você usar uma hamiltoniana de interação construída através dos campos AMI, vetoriais sem massa, ou usar uma hamiltoniana de interação construída a partir dos F-minis. Né? Você pode escolher o que você quiser. Do ponto de vista teórico, não há o que dizer. O que vai fazer com que uma hamiltoniana de interação seja mais legal do que a outra. Elas ambas são completamente válidas. No caso do campo vetorial sem massa, né, do AMI, você ainda precisa adicionar a simetria de calibre, porque a simetria de Lorentz está condicionada a você ter simetria de calibre também. Com a simetria de calibre, você consegue compensar uma variação na forma do campo quando você faz uma transformação de Lorentz. Ele não é um tensor de Lorentz. Né? Mas você construindo com simetria de calibre, tá tudo bem. Você pode construir também usando o F-mini, que é um objeto automaticamente já invariante de calibre também, e estaria tudo bem. Quem vai ser o juiz de qual é a forma correta de construir? É a natureza. Se você construir com o F-mini, você vai ter um decaimento mais rápido, né, da sua interação, mais rápido do que 1 sobre R2, que é o decaimento que você observa na natureza. A natureza não escolheu 1 sobre R2, o problema é dela. O que a gente vai fazer? A natureza falou, tem que ser 1 sobre R2. Tem que ter o mínimo de derivada possível, né, para a coisa funcionar. Né? Então, a gente está num ponto em que supostamente podemos dar asas à imaginação e construir o hamiltoniano de interação que, dentro dos parâmetros que foram colocados, melhor nos convém. Tá certo? Ou seja, né, construir como um polinômio local nos campos, simétrico, né, por escalar sua transformação de Poincaré, satisfazendo a condição de microcausalidade, né, etc. E tal. Se tem tudo isso, em princípio qualquer um serve, não tem problema. Então, o que resta aqui, na verdade, é uma transição, né, que me coloque diretamente
essa formulação que eu tive de problema em termos dos campos em contato com a matriz S, tá certo? Então essa é a parte final desse curso, essas últimas 2 ou 3 aulas, depende, né? A gente tem mais essa aula e provavelmente mais 2. Nós vamos tentar nessa parte final fazer essa conexão agora, do campo com a matriz S. O cara que está no meio dessa conexão é justamente o que a gente chama de formulação canônica, né? E é daí que a gente vai começar então a falar desse assunto, né? Última coisa antes da gente começar, né? Fica parecendo que a gente está com tudo na mão, né? Ou seja, que é só agora montar uma Hamiltoniana de interação e sair calculando. A gente já tem as fórmulas para a matriz S, nada impede a gente fazer as contas lá com operadores de criação e aniquilação, pronto, acabou, pronto, morreu, né? Só que quando essas contas forem ser feitas de fato, surpresas estão reservadas, né? Surpresa e manotropo, né? Ou seja, a gente vai encontrar infinitos, né, no meio dessa história e a gente vai ter que refletir sobre qual é a origem desses infinitos e como é que eu trato esses infinitos, de fato, né? Isso não pertence ao escopo desse curso, essencialmente, é a parte de renormalização e tal, né? Um dia vai ter um curso de renormalização aqui, mas um dia, não hoje. Então, só para relembrar uma coisa para vocês, né? Nós encontramos um campo quântico relativístico, era um operador que era formado por uma combinação linear com coeficientes adequadamente escolhidos, né, dos operadores de criação e aniquilação, né? E esse operador, né, satisfazia a equação de Cohen-Gordon. Observação, esse campo aqui é um campo escalar real. É o campo mais simples possível, etc. e tal, só para a gente realmente não escapar da ideia central. Todo o trabalho que a gente estiver fazendo aqui vai ter que ser refeito para outros campos, para o campo de spin meio, etc. e tal, né? Campo vetorial, etc. Mas, vamos dizer isso aqui foi um output, né, do nosso trabalho. A gente encontrou um operador que satisfazia uma equação como essa, da Lambertiano mais M2φ igual a zero. Então esse cara que está aqui, se você quiser, você pode chamar de φ0, ou de φin, ou de φout, né? A gente botou esses índices aqui, né? Mais ou menos. Por quê? Porque a gente, eu vou botar φ0 genericamente, tá certo? Para indicar que ele satisfaz essa equação, que é uma equação linear, portanto uma equação associada com campos livres, né? Esses caras têm uma representação de interação, né? Não sei se vocês se lembram. Ou seja, quem dita a evolução temporal deles é a Hamiltoniana livre, né? Se você calculasse φ ponto, né, de x, o resultado seria 1 sobre i comutador de φ de x com H0, certo? Φ ponto zero, né? Então, onde é que entra o potencial na história? O potencial, na representação de interação, a gente fez uma conta lá atrás, né, e mostrou que o potencial é o cara que faz os estados evoluírem. É como se você tivesse uma equação de Schrödinger, onde o teu hamiltoniano fosse o hamiltoniano de interação, né? Então, o teu potencial é o cara, né, que entra na evolução temporal dos estados, né, enquanto que os operadores evoluem de maneira livre, através da hamiltoniana livre. Por isso que a representação é de interação, né? Nós vamos querer sair dessa representação de interação, porque
a conexão que a gente vai poder fazer com a matriz S envolve a representação de Heisenberg e não a representação de interação propriamente dita, né? Muito embora você possa efetivamente, depois que você estabeleceu suas relações, voltar e calcular tudo dentro da representação de interação, não tem problema nenhum, né? Mas a maneira mais conveniente para nós vai ser ir para a representação de Heisenberg. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso definindo um novo campo, vamos chamar ele de φ de x, veja que ele não tem índice zero, certo? E esse campo φ de x ele é definido assim, I VT φ0 de x e a menos I VT, certo? Esse V é o V de zero, vamos dizer assim, é o V de Schrödinger, né? É a newtoniana de interação, né? No tempo t igual a zero, se a gente quiser, ou a newtoniana de interação na representação de Schrödinger, né? Propriamente dito. Dá para observar o seguinte, se você calcular φ ponto de x, né? Desse cara que está aqui, você vai derivar esse cara aqui, vai cair um IV exponencial. E aí isso aqui recompõe o φ de x. Depois você pula e atua com a derivada nesse cara, vai acabar menos IV, só que o V desse lado, esse cara aqui recompõe o φ. Então você calculando ddt disso, você vai obter um comutador, né? E comutador de V com φ de x, né? Mas isso não diz tudo o que está acontecendo. Você ainda tem o φ0. O φ0 depende de t. Então o seu φ ponto, né, tem que levar em consideração uma derivada em relação ao φ0. E o nosso φ0 satisfaz a equação de Heisenberg. Se você quiser, vamos escrever isso aqui como I comutador de H0 com φ0 de x. Certo? Então, quando você fizer isso, você vai ter exponencial de IVT, φ ponto zero, que é o comutador, que é I comutador de H0 com φ0 de x, e é menos IVT. Né? Agora, o nosso φ0, o nosso H0, em princípio, ele é uma função do campo e das suas derivadas, né? Derivadas espaciais e derivadas temporais também, né? Pode ser. Então, em geral, você pode pensar no H0 como sendo um seto funcional do φ, né? Do seu campo φ. Esse funcional do seu campo φ é um funcional quadrático. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco, quando a gente fizer uma conexão explícita aqui entre o H0 e os operadores de criação e aniquilação, né? Então, se você conjugar o seu H0, o resultado vai ser obter zero, né? Certo? Você vai poder entrar com esse EIVT, etc. e tal, ali dentro do seu φ0, e isso que está aparecendo aqui é exatamente o teu campo φ, né? Então, o teu H0 ele vai manter a forma funcional dada pelo H0, só que quem vai aparecer dentro dele em função dessa operação de conjugação é o teu campo φ, tá certo? Por outro lado, você tem uma relação de comutação. Então você pode inserir exponencial de IVT, exponencial de menos IVT, você vai conjugar o φ0 também, a conjugação do φ0 vira φ. Então o resultado disso daqui é I comutador de V com φ de x mais I comutador de H0, eu vou escrever de φ, né, com o próprio φ de x. Certo?
Nosso V, em princípio, também é um V de φ, tá certo? E o resultado final dessa história é que eu tenho 1 sobre I, comutador do H0 mais V, que é o H com φ de x. Tá certo? Portanto, oi? Aqui colocou I para baixo, então teria que... E troquei, tem que ser φ de x maior. Certo? Portanto, essa equação diz para a gente que esse campo φ, né, que a gente definiu ali, nós definimos em função do φ0, né, ele é um objeto que evolui com a Hamiltoniana completa. Portanto, ele é um operador de Heisenberg. Ele está na descrição de Heisenberg. Eu posso fazer essa transformação unitária em todos os meus vetores de estado do Interaction Picture e o resultado vai ser que nessa descrição os vetores de estado não evoluem e os operadores evoluem com a Hamiltoniana completa. Tá certo? Agora, observa essa situação aqui. Esse cara que está aqui. O nosso φ0 era um cara simples. Ele era uma combinação linear de operadores A e H. Né? O que ele tinha de operador lá era A e H. Só. Dependência linear nesses dois operadores. φ0 era isso. Né? Esse cara aqui, né, φ de x, é um cara complicadíssimo se eu for expressá-lo em termos de A e H. Tá certo? Então, esse cara, ele é capaz, se você escrever a expansão, né, dele, então ele vai ser φ0 mais, né, vai ser uma expansão, na verdade, uma expansão perturbativa até, né? Tá certo? Se você quiser, expande a exponencial aqui, expande a exponencial aqui, sai fazendo Baker-Campbell-Hausdorff, né, se quiser e tal, comutando, né, os termos, você vai ver que o φ de x, né, é o φ0 de x, mais um monte de termos que podem ser classificados em termos de potências da constante de acoplamento, se você quiser. Né? Então, esses outros termos são uma função de A e H que é crescentemente complicada e que envolve, por exemplo, é claro que vão ter que ser sempre caras hermitianos, né? Então vamos supor, envolve potências de ADH elevada a não sei quanto, né? Portanto, eles são capazes de fazer transições, né, entre qualquer estado e qualquer outro estado, potencialmente. Eles são capazes, né, claro, respeitando certas regras que são as conservações, leis de conservação, né, que estão implementadas aí, que impõem, né, limites para essa conexão, né, tipo, entre partículas. Né? Mas o V, em princípio, o φ, esse operador φ de x, ele é capaz de ter elementos de matriz não nulos entre estados de 0 partícula e 1 partícula, por exemplo, entre 0 partícula e 2 partículas, né? Ou estado de 1 partícula e 3 partículas, assim por diante, coisa que o φ0 não era. O φ0, né, só tinha um tipo de elemento de matriz diferente de zero. Era o zero, vácuo com 1 de uma partícula. Né? Porque aí você tinha a ação do ADH no vácuo, e aí vinha o estado de uma partícula, era 1 com 1, normalizado, tudo bem. Então dava um elemento de matriz diferente de zero. Ou você atuava com era 0, 1, pronto, isso aí. O resto é o A atuando no zero.
Desculpe. Ou você entrava com o A no estado de uma partícula, chegava no vácuo e fechava com o vácuo. Então era 1, 0 ou o 0, 1. Eram os únicos elementos de matriz diferentes de 0 entre estados livres, né, que você tinha para o φ0. Tá certo? Enquanto que para o φ de x você tem elementos de matriz diferentes de 0 para quaisquer estados. Ele produz transições ligando quaisquer tipos de estados. Isso é bom, né? Mas e se eu atuar com n e depois com n mais 1? Não vai ter operador de criação que vai criar... Sim. É possível. É possível, né? É possível. Ou n mais 2, n mais 3. Tem de tudo, né? Você imagina isso aqui expandido em potências de operadores de criação e aniquilação. Tem de tudo ali. Tá certo? Absolutamente tudo. Né? Então você pode ter transições arbitrárias, respeitadas, né? As conservações de números quânticos, você pode ter transições arbitrárias ali. Não tem problema. Então, esse campo é um campo de Heisenberg. Esse campo é um campo absolutamente problemático, né? Nessa história, nessa situação. Vamos analisar, né? Vamos fazer agora um longo caminho para analisar que equação de movimento esse campo φ de x aqui efetivamente satisfaz, assim, em termos tão explícitos quanto a equação de Klein-Gordon pode ser, por exemplo. Né? Então, para ver isso, né, quer dizer, está apresentado esse ator aí, então, para ver isso, nós vamos fazer agora uma mudança de ponto de vista, tá certo? Nosso ponto de vista até agora foi, a gente constrói o campo e o campo já sai satisfazendo essa regra que está aqui. Quando eu digo construo o campo, isso quer dizer que eu sei como é que ele atua como operador no espaço de Hilbert. Sei exatamente o que ele faz. Tá certo? Então, construir o campo é isso. E, como bônus, ele sai satisfazendo essa equação que está aqui. A pergunta que nós vamos fazer é a seguinte: sob que circunstâncias eu poderia partir do campo e encontrar a natureza operatorial dele? Tá certo? Encontrar exatamente a solução operatorial que a gente encontrou antes. Tá? Por quê que a gente vai pensar dessa forma? Porque essa maneira nos leva mais simplesmente para a equação de movimento que esse cara daqui obedece. Certo? Então vamos pensar assim, né? O meu ponto de vista é, eu quero um objeto que satisfaça essa equação de movimento. E eu quero saber se, a partir dessa equação de movimento, de alguma maneira, que eu ainda vou definir melhor, eu consigo montar a mesma solução que eu obtive com aquela equação master, por exemplo. Tá certo? Bom, então, primeira providência é observar que se eu tenho uma certa equação diferencial, né, e eu não estou agora me preocupando com a natureza do objeto que satisfaz a equação diferencial, se eu tenho uma certa equação diferencial, essa equação diferencial muitas vezes pode ser obtida através do princípio de minimação. Tá certo? O princípio de minimação, né, adequado, ou ação adequada, para que eu obtenha aquela equação de movimento a partir do princípio de minimação, é simplesmente essa daqui, né? Eu defino a ação como integral de 4x meio dφ menos 1 meio de 2φ2. Vamos chamar de φ0, né? E o S é um S de φ0 também. Então, o princípio de minimação vai me dizer o seguinte: ds dφ 0 é igual a 0 para a configuração φ0 que minimiza a ação. Né? Então, calculando essa derivada funcional aqui, né, a gente vai chegar em menos
D'Alembertiano mais M2. Φ0 ao quadrado, Φ0 igual a zero. Então, uma ação desse tipo produz uma equação diferencial, né, que é exatamente a equação da qual eu queria partir ali. Então, do ponto de vista assim, pura e simplesmente clássico, de encontrar a equação, né, eu arrumei uma base boa, né, para fazer isso. Né. Eu posso prosseguir procurando quantizar essa teoria que está aqui e vendo no que eu chego. Será que eu chego exatamente no mesmo lugar em que eu cheguei anteriormente? Né? Então, para quantizar isso aí, a gente impõe, né, essencialmente, que a gente tenha um momento canonicamente conjugado ao nosso campo, que é dl, né? Isso daqui, integral d4x dl de φ dl φ. Isso aqui a gente chama de densidade lagrangiana, dl de φ ponto, né, de x. Isso é tudo, a gente procede com analogia à mecânica de número finito de graus de liberdade, e isso daqui dá simplesmente o φ ponto de x. Né? E o que eu chamo de quantização, essencialmente, é pegar o que eu chamei de parêntese de Poisson das variáveis dinâmicas e levar em 1 sobre i vezes o comutador dessas variáveis dinâmicas. Né? Esse parêntese de Poisson, ele é sempre tomado em tempos iguais, tá certo? E tem uma série de argumentos simples que mostram que você seu parêntese de Poisson tem que ser dado por isso que está aqui, né? Ok? Você pode pensar, uma coordenada e a coordenada canonicamente conjugada, né, de uma teoria linear, no princípio, né, a relação de parêntese de Poisson vai ser uma generalização da relação de parêntese de Poisson de número finito de graus de liberdade. Então você sai da delta IJ, né, onde você tinha vários graus de liberdade discretos, finitos, para uma delta de Dirac, quando você tem graus de liberdade contínuos. Né? Não vamos entrar muito nesse aspecto, embora eu só vou adiantar para vocês, a gente pode sim definir esse parêntese de Poisson de uma maneira muito análoga à maneira como a gente define parênteses de Poisson lá derivada em relação a Q, derivada em relação a P, menos o contrário. Né? Quer dizer, você pode fazer isso com derivada em relação a φ, derivada em relação a π, menos o contrário, e você vai chegar no delta 3x menos y. Mas aqui basta a gente observar que a gente está frente a uma generalização praticamente imediata, tá certo? Da mecânica de número finito de graus de liberdade. Portanto, esse cara que está aqui vai me chegar num comutador em tempos iguais. Certo? Portanto, a quantização desse problema, ela envolve o quê? Envolve você, a partir do φ, você identificar uma hamiltoniana. Tá certo? A sua hamiltoniana, ela é a transformada de Legendre, né, da lagrangiana desse objeto que está aqui, sua densidade de hamiltoniano. E você pode mostrar sem maiores problemas que a sua hamiltoniana vai ser integral em d4x de 1/2 de π ao quadrado mais 1/2 do gradiente de φ ao quadrado mais 1/2 de m2φ2. Vou botar o índice zero em todo mundo. Vou botar
estou esquecendo, né? Certo? Então, legal. Do ponto de vista, né, da quantização, né, as equações, né, que eu vou ter para essas variáveis dinâmicas, φ e π, para esses operadores agora, φ e π, são as equações de Heisenberg, tá certo? Eu tenho uma hamiltoniana, o hamiltoniano é o gerador das translações temporais, é o hamiltoniano que dita a evolução temporal do pessoal, então eu posso calcular φ ponto, né, como sendo 1 sobre I, vamos chamar de H0, né, comutador de φ0 com H0, e π ponto, 1 sobre I, comutador de φ0 com H0. Se você pegar essas duas equações, usar essa definição do H0 e usar aquelas relações de comutação, né, você vai observar o seguinte, que essas duas equações te conduzem exatamente a da Lambertiana mais M2, φ0 igual a zero. Qual a diferença agora? A diferença, olha só, eu cumpri o que eu queria, tá? Eu queria um operador que satisfizesse a equação de Klein-Gordon, tá certo? Eu consegui isso. Eu consegui uma equação de Klein-Gordon para um determinado operador φ0. Da onde saiu essa história toda? Esse operador φ0 sai de uma lagrangiana que fornece classicamente a equação de Klein-Gordon. Quando eu quantizo esse sistema, eu caio em equações de Heisenberg, que são exatamente as equações que eu tinha originalmente para o meu campo φ0, que foi solução das condições de equação master e cacete A4. Tá certo? Bônus. Bônus é isso aqui. Esse é o bônus do formalismo canônico. Tá certo? Essa equação só não tem como, isso vai ficar mais claro agora, daqui a pouquinho, né? Não tem como definir completamente aquele operador ali. Vamos ver, isso não vai ficar daqui a pouquinho, não, vai ficar agora. Né? Vamos lá. Qual a solução dessa equação? Essa é uma equação simples, né, de resolver, não tem maiores problemas não. Você bota, se você aplicar da Lambertiano mais M2 exponencial de mais ou menos IPx e impuser que isso aqui é igual a zero, você encontra que isso aqui é sempre satisfeito se P2 for igual a M2. Tá certo? Isso acontece. Então, as soluções dessa equação, do ponto de vista da equação diferencial em si, aquelas ali são todas as soluções linearmente independentes dessa equação. Portanto, a solução geral, né, se você quiser, você vai escrever φ0 de x com uma combinação linear dessas soluções, com coeficientes operatoriais. Né? Então, você vai escrever integral d4t, né? Vamos escrever aqui um 2π a quarta, né? A de P e a IPx mais a d'área de P e a menos IPx. Aqui eu já estou considerando que estou trabalhando com um campo real, com um campo escalar real. Tá certo? Caso contrário, eu deveria colocar um operador diferente aqui. Certo? E a menos IPx, mas esses caras não são solução da equação de Klein-Gordon, a menos que P2 seja igual a M2. Então eu tenho que incluir aqui o 2π arbitrário, a delta não.
seja, de todas as soluções que eu estiver superpondo, eu só vou superpor aquelas tais que P2 igual a M2. Certo? A componente zero, né, desses caras que estão aqui, ela é preservada por transformações de Lorentz próprias e ortógonas. Né? Então eu posso imaginar que se eu colocar a solução E aí P0, e aqui eu vou aparecer com o exponencial de menos IP0, se o P0 for positivo, eu já tenho todas as soluções linearmente independentes que eu quero, na parte X0. Consequentemente, eu preciso escolher um sinal para o P0, seja ele qual for. Caso contrário, eu estou duplamente contando as minhas soluções. Então eu vou escolher o sinal de mais, arbitrariamente, porque eu sou bonzinho. Vou escolher mais. Pode ser? Tá, escolhi o sinal de mais. Né? O 2π aqui também não está muito católico. Né? Mas você observa o seguinte. Né? Se eu usar aquela fórmula para delta, é igual a delta de P0 menos suponho aqui que P2 menos M2 é uma certa função de P0. Que função é essa? P02 menos P vetor 2 menos M2. Então, delta de uma função de P0 é delta da solução de P0 menos a solução dessa função, f igual a zero, dividido pela derivada da solução calculada na função. Né? Aquela fórmula usual. Então, se eu usar isso daqui, né, essa integral que está aqui, ela se transforma nisso aqui, integral de 4p sobre 2π de 3p sobre 2π3, né? E aqui vem 1 sobre 2p0, agora eu vou chamar de... O que eu estou chamando de p0 é isso aqui agora, nova notação. P0 era uma variável independente nessa integral aqui. Quando eu usei a delta, P0 deixa de ser uma variável independente e passa a ser exatamente isso daqui, raiz de P2 mais M2. Né? Então, 1 sobre 2P0, e aqui aparece A de P e aí Px, mais a daga de P e a menos IPx. O θ de P0 foi utilizado porque eu tenho duas soluções da equação P02 igual a P2 mais M2. Mais ou menos raiz de P2 mais M2. Como o P0 tem que ser positivo, eu usei para jogar fora a outra solução. Tá certo? Então o θ foi. Estamos quase lá. Esse φ0 daí tem praticamente a forma, né? Tem uns detalhes aí que já a gente entra no mérito deles. Né? Mas ele tem praticamente a forma do φ0 que a gente obteve usando a equação master e aquelas coisas todas. O que falta? Faltando dizer que operador é esse que eu não sei. Tá certo? Eu não sei quem é A, eu não sei quem é a daga. Não sei. Como é que eu posso saber quem é A, quem é a daga? Não? O formalismo canônico me dá a resposta. A álgebra obedecida pelo campo φ e pelo campo π, né, é dada por isso. Essa álgebra deve requerer que o A e o adaga satisfaçam algum tipo de álgebra também. Né? Então, vamos lá. Então, se eu tiver o φ de x dado por aquilo ali,
vocês vejam que o π0 é o φ ponto zero de x, portanto o π de x vai ser φ ponto de x, que vai ser integral de 3π sobre 2π3, 1 sobre 2π0, né? E aqui eu vou ter a de p e a px, e aqui vai cair o p0, vou botar aqui no meio, né? Está caindo p0 daqui, um ip0, e aqui vai cair um menos ip0 da derivada do cara lá, né? Então, o φ ponto é dado por isso, o φ é dado por aquele cara que está ali, né? Então, vamos calcular o φ comutador, né? O φ de xt com o π de yt. Então, vou ter i sobre 4, né? I sobre 2, e tem aquele 1 meio do 1 sobre 2π0, né? Integral d3π sobre 2π3, d3π' sobre 2π3, né? Comutador que está ali dentro, né? Bom, tem 1 sobre 2π0, 1 sobre p0 aqui na história, né? E vou ter o comutador das coisas que estão ali dentro. A de p. Agora eu vou escrever p só vetor, porque o p total, π', o p0 é função do p vetor. Então, eu estou indicando A como função apenas das componentes espaciais do p, né? A de p e a ipx mais a da H de p e a menos ipx, né? E aqui eu tenho A de p' e a ipx menos a da H de p' e a menos ipx, não, φy, né? Certo? Lembrar que o tempo t é o mesmo. Nós estamos falando de relações de comutação em tempos iguais. É isso que sai dos parênteses de Poisson. Relações de parênteses de Poisson em tempos iguais. Então aqui eu vou ter várias contribuições para essa integral que está aqui, né? Eu vou ter i sobre 4, integral d3π sobre 2π3, d3π' sobre 2π3, 1 sobre p0, comutador de A de p com A de p' e a ipx e a ipy, p' y, turminha aqui, né? Mais comutador de A com adaga, menos, né? Comutador de A com adaga, A de P com adaga de P' e a ipx e a menos i, P', mais comutador de adaga de P, A de P' e a menos ipx e a I'y, mais o comutador de adaga de P com adaga de P'
P a menos I px e a menos I P' y. Certo? Isso aí tem que dar o quê? Isso tem que dar I delta de x menos y. Ou seja, tem que dar isso aqui. Integral d3p sobre 2π3 exponencial de I P x menos y. P vetor, x vetor menos y vetor. É isso que aquilo ali tudo tem que dar. Bom, está bem claro aqui, né, que você não pode ter dependência, né, em T dessa história. Porque o que está desse lado aqui não depende de T. Ok? Como é que você pode fazer para não ter dependência em T? Todas as componentes P0 desses caras são raiz de P2 mais M2. Não é isso? Raiz de P2 mais M2. Então, aqui você vai ter P0T, P'0T. Aqui você vai ter uma dependência em T. Aqui você vai ter outra dependência em T. Só que com uma função que é linearmente independente da anterior. Menos Ip0T menos Ip0' T. Uma nunca vai poder cancelar a outra. Mas se você quer se livrar da dependência em T, você tem que dar um jeito do P0 ficar igual ao P0'. Mas para você dar, P0 ficar igual ao P0' e esses termos aqui se cancelarem, esse e esse, de alguma forma. Porque esses termos vão me implicar numa dependência em T, estejam eles, seja P0 igual a P0', seja P0 diferente de P0'. Para que não haja essa dependência em T, a gente vai impor que esse cara e esse cara sejam zero. Né? Bom, basta impor esse, né? Já que eu estou tomando o campo escalar real, o Adaga é o conjugado hermitiano desse, a outra equação já está automaticamente satisfeita. Né? Então, se eu impuser isso, esse termo cai e esse termo cai aqui. Sobra aqueles dois ali. Aí agora, eu preciso que o P0 seja igual ao P0', para que eu cancele a dependência em T que está aqui, desses dois caras. Se isso acontecer, eu cancelo a dependência em T. Mas para que o P0 seja igual ao P0', é preciso que o P vetor seja igual ao P vetor'. Portanto, isso só pode acontecer se de alguma forma aquele comutador de A de P com a Adaga de P for proporcional a delta de P menos P'. Tá certo? Portanto, a gente tem que impor que o A de P com a Adaga de P' seja igual a quanto? Não é só a delta, porque tem um 1 sobre P0 aqui, nessa história. Então eu tenho que ter um 2π, desculpe, eu tenho que ter um P0 vezes a delta, tá? Um P0 vezes 2π3 vezes a delta. P0, 2π3, delta de P menos P'. Aí o 2π3 cancela esse 2π3, P0 cancela esse P0, a delta manda a integral embora,
E tudo que vai sobrar vai ser esse cara que está aqui. Integral de d3p sobre 2π3. Esse cara que está aqui, mais esse cara que está aqui. Ainda tem um probleminha aí, que tem um I sobre 4 aparecendo na história, né? Sinal de menos, um I sobre 4, tem vários problemas. Não, tem 4, né? Onde é que está o 4? Não, 4, porque o I está lá mesmo. O I não tem problema, o problema é o 4. O 4 não é o problema, o problema é um 2, né? E um menos. Também está aparecendo aqui. I de x, f ponto, f ponto vai ter um I, A derivada dele desceu 2 por quê? A derivada no f ponto, você está falando? desceu 2 por quê? Não, mas já tinha 2. Ah, já tinha? Porque Era 2 para 0. era 2p0, né? Aqui. 2p0. Aí quando eu derivei, caiu um ip0, né? E aqui um menos ip0. Ok. Então, aqui eu botei o φ, tá desse lado de cá, também botei o i, maravilha. A de P, a de PI. Na verdade, a situação atual é a seguinte, né? Isso aqui tem que dar menos 2, né? Não é isso? Tião, na delta ali aparece 2 mesmo? Delta? Qual delta? Do P ao quadrado menos M ao quadrado é como desceu. Aparece. Aparece? Não Aparece pelo seguinte. Se eu tenho P02, a função, né? F de P0 é P02 menos P vetor 2 menos M2. Então, quando você tem F' de P0, isso dá 2P0, pura e simplesmente. E aí você calcula o F' de P0 na solução. A solução F de P0 igual a 0 implica que o P0 é raiz, é mais ou menos, né, de P2 mais M2. Então tem que ter o 2. Deixa eu ver o que o Hatfield fez. Espera aí, rapidinho. Excesso de confiança dá nisso, né? Quando você acha que o negócio está dominado, né? Aí você segue a coisa desse jeito. De maneira nenhuma, o Hatfield não faz essa conta desse jeito. Ele faz. O 2 está certo, tá? O 2 está de acordo com o Hatfield. O que não está é o sinal. A única coisa é o sinal. Hã? No momento? Não, é esse sinal aqui. O resto está tudo certo. Tem que ser 2P0 aqui mesmo. Certo? O que está errado ali é só o sinal. O 2 está bem. Né? Tem um sinal de menos aqui em algum canto. Está dando problema. Troca métrica, fica tudo bem. É
Esse cara aqui vai virar menos comutador de A de P' com adaga de P. E se eu usar a mesma coisa, ele vai contribuir com delta de P' menos P, mas dá na mesma. Né? Então, com o sinal de menos ali, está funcionando. Mas o sinal de menos ele não está bom. Por que não está bom? Olha a merda que está acontecendo aqui. Eu planejei fazer essa conta de outro jeito. Provavelmente foi o produto. Mas aí na hora eu me empolguei e esqueci e fiz desse. O outro jeito que eu ia fazer a conta era melhor porque ele me preparava depois para a fórmula de redução. Eu esqueci, olha o que aconteceu. Fui fazer a conta desse jeito e apareceu um sinal de menos que não era para aparecer. Vamos lá. Φ com π é I, né? Não é π com φ não, né? Talvez seja isso. Será que o... eu acho que... Tião, é aquele 1 sobre I ali, né? Dá certo. Isso está certo. Você multiplica por I em cima e embaixo. Isso está certo. Φ com π que é I. Φ com π é I. Que coisa! Quase pedindo para tu desligar a máquina. Não, desliga não. Então, mais 5 minutos. Quando sair 5 minutos, a gente desliga a máquina. Será que não é esses computadores ali, por alguma razão, a ordem deles? Pois é, Tá boa. Aparentemente já deu uma olhada por alto também. A com A com a adaga com sinal de menos. Um sinalzinho aqui de menos que está errado não faz diferença, que é o último. Que é o último, né? É isso. O adaga. O último é menos, né? Isso tem que ser zero. Aqui. É mais 0 ou menos 0. Se Φ com Φ estava tudo certo, né? Isso é. Mas é Φ com π. Desliga aí.